Ah, mas se fosse fome, qualquer coisa resolveria. Mas na verdade, não é coisa que resolve não, né? Vamos já conversar sobre isso. Eu sei bem como é que é. Você tem vontade de comer aquele açaí, aquele bolo, terminou de comer, quer um docinho, ou no meio da tarde. Você acha que realmente é fome? Você mesmo sabe, com tantas as informações que nós temos, que não é fome. Muitas vezes isso é fuga. Existe a desorganização alimentar? Existe. Mas isso acontece só com quem tem a desorganização alimentar? Não! É porque normalmente quando você percebe que algo vai te deixar ansiosa, te preocupar, assim, coisas básicas, por exemplo, tenho que terminar o meu relatório, ai, agora eu tenho que fazer mais sobre aquilo, meu Deus, ainda falta 3 horas para ir para casa, 4 horas para ir para casa, o que que acontece? Ai, será que tem um docinho? Belisco uma bolachinha, belisco uma balinha, mas meu Deus do céu, será que isso mesmo vai fazer diferença no meu peso? Ou muitas vezes dá uma roladinha para ver o que tem, aparece um monte de propaganda, cuida da vida dos coleguinhas, não por mal, mas porque a gente olha mesmo e começa a adquirir uma frustração que não é sua. Porque você começou a pensar que você está trabalhando, mas você queria estar na praia. Ai, que na verdade você queria comprar roupa. Ou mesmo pensar, meu Deus, quando eu chegar em casa tem tudo aquilo para arrumar. Mas eu te pergunto, o que isso tem a ver com a sua fome? Mas foi isso que te levou a sentir fome. Aí eu te pergunto, você está conseguindo gerenciar suas emoções? Você está tendo clareza sobre o que é fome e sobre o que é vontade de comer? Parece confuso, né? Mas bem da verdade, eu acho que você já está começando a entender como funciona o seu sistema, como funciona a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Quando uma emoção desconfortável aparece, o nosso cérebro já fica assim muito descontente, desconfortável. Se neurociência simples mostra isso, tá, gente? Já fica muito desconfortável. O que que acontece? Você tenta achar um cansaço, um problema, até mesmo uma doença, para fugir daquele momento, para fugir daquela sensação. E muitas vezes, quando você percebe que você não consegue fugir, porque você vai ter que enfrentar de alguma forma, vem a forma de compensar. Então, eu vou enfrentar isso, porém, eu vou beber, eu vou comer, eu vou olhar a internet, algumas vezes eu vou trair. Muitas vezes você faz coisas que se você não tivesse passado por alguma situação, ou se você tivesse uma situação de gerir melhor as suas emoções, você não faria. Então eu te convido a pensar, será que tudo que você faria se realmente você não estivesse com aqueles pensamentos que normalmente ficam ali zubetando a sua cabeça e não te deixam em paz? Muitas vezes o comentário de outra pessoa, o sonho de outra pessoa passa por você e te contamina. Será que realmente essa gordurinha que você está a mais, esse dinheiro que você está gastando a mais, essa insatisfação no relacionamento tem a ver realmente com você ou que as outras pessoas estão introjetando em você? Você já ouviu aquele ditado que a gente é a média das pessoas que a gente convive? Exatamente isso que acontece. Então, às vezes, a tua vida nem tá tão ruim, mas você começa a conviver com aquelas pessoas que ficam sempre falando. Elas começam a colocar crenças, ansiedades em você sem você perceber. Você começa a ficar preocupada com algo que não é seu, mas uma preocupação que às vezes você leva para o teu momento de trabalho ali sem entender. Então, naturalmente, você vai querer o quê? Ter o relaxamento, mesmo por algo não sendo teu. E esse relaxamento pode ser comprar, comer, beber, né? Sabotar o próprio trabalho, porque o teu cérebro ele vai ganhar com isso. Uma coisa ele vai se sentir importante, ele vai se sentir pertencente em um grupo que tem problema, então você também tem, e ele vai perceber que tirou você daquele momento, te dando um benefício, seja ele esse benefício bom para você ou não. É por isso que eu sempre falo, é importante a gente se conhecer e saber dominar algumas situações. E isso, para isso, a gente precisa o quê? Gerir as nossas emoções. Se você não gere as suas emoções, você não domina nada, tá? É igual um cavalo, né, que sai correndo. O que que você vai fazer? Você vai correr atrás dele depois para rever o prejuízo. Mas se você consegue gerir ele ali levando, quando ele tá escapando, né, ou tá um pouquinho mais rápido, dá uma seguradinha, né, ver o tempo, você começa a gerir o ambiente para que a sua emoção naturalmente seja gerida, você não tenha sustos.
Então aí nós começamos a olhar que é possível sim nós termos domínio da nossa vida, mas para isso nós temos que conquistar, lembra, o domínio sobre aquela sabotadora interna que é o nosso pensamento, o nosso sentimento, coisas que às vezes vêm de outras pessoas, da nossa própria família. Então, quais os pensamentos que você tem que não te deixam, na verdade, acalmar? E por que quando você acalma, você sai de tudo isso? Será que você já equilibrou seus pensamentos? Já deu nome para suas emoções? É raiva, é tristeza, é decepção, é necessidade de ser amada, é necessidade de ser valorizada. E ainda, por que eu tenho tanta necessidade de ser valorizada por essa pessoa? Por que eu tenho tanta vontade de ser valorizada se eu realmente percebo que eu estou deixando algumas coisas a desejar? A gente vê muito isso em serviço, né, gente? Então nós temos que olhar o que está nos dando cansaço. O que está fazendo você não aproveitar de alguma maneira aquele teu caminho até em casa. Eu sei, eu peguei o ônibus muito tempo, eu sei como é que é. Mas será que você está agradecendo o fato de você estar perfeita? De os problemas que você tem ser muito menores do que os que poderiam haver? Nós temos que aprender que com essa sabotadora interna, nós temos que ter argumentos mais fortes. E esses argumentos, muitas vezes, é a gratidão. É como você está olhando para você. É como você está agradecendo pelas pessoas ao redor. Acredite, muitas vezes o problema que nós temos poderia ser muito pior, mas muito pior mesmo, e não é. E quando você mantém uma vibração de que eu entendo que isso não tá bom, mas pode melhorar, você começa a tomar posse da sua vida. E às vezes, gente, não é nem só a questão de melhorar. É uma questão de que não tá tão ruim assim. Eu que simplesmente queria que fosse diferente, mas não está tão ruim assim. E a partir daí você começa a mudar de nível. Você começa realmente a ver que você tem o poder da sua vida e coisas novas e melhores começam a aparecer. Então, quando a gente fala de fuga, a gente fala, gente, de muitas vezes de ingratidão. Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que você vai dizer que é grata, eu sei, eu também já tive desse lado. E aí eu te pergunto, você fica grato na mesma intensidade que você fica com raiva? Gente, eu tava começando aqui a filmar, já fiquei irritada com o negócio que torceu, com o calor, que eu tive que desligar o ar, que não sei o que tem, porque o celular, porque o vídeo, porque... Será que eu tava saltitante antes porque eu tava totalmente grata, observando ao mundo, agradecendo a Deus por estar aqui perfeita? Mesmo com tantos problemas de saúde que já tivemos, ainda não poderia ser pior? Agradecer a condição atual e saber que sim, nós ainda somos abençoados por Deus? Será? Óbvio que não. Eu estava irritada. Quando eu percebi, eu mudei minha polaridade. Falei, epa, 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 epa. Eu estou brava, por quê? Por conta do celular, sinal que eu tenho condição de ser um celular. Por conta das luzes, sinal que eu tenho condição de ter as luzes. E por conta de mais o quê? Se eu estou indo fazer vídeo para ajudar as pessoas, porque eu tenho interesse em ajudar as pessoas, eu normalmente não tenho tempo do tanto que eu atendo, mas agora eu estou conseguindo. Vocês estão entendendo como a polaridade muda quando a gente muda? Eu não posso esperar que Jesus apareça na minha frente de corpo e alma, senão ele vai ter que aparecer muitas vezes, como é que vai ficar? Eu não posso esperar que tudo seja perfeito, que tudo dê certo, que tudo não sei o quê, porque eu vim nesse mundo para evoluir. Então eu convido você a pensar, será que realmente o seu excesso de peso? Será que realmente o seu problema no relacionamento? Será que realmente a sua situação financeira é realmente um problema irreversível que você não consegue mudar ou melhorar? Então eu convido a você a fazer um checklist de tudo de abençoado que você tem na sua vida, de tudo que você já conseguiu e veja como é possível você mudar essa situação. Veja como você pode ponto a ponto ir melhorando, porque você merece. Você merece. Mas para isso você tem que fazer esse exercício que eu falei contigo. É super importante você olhar, agradecer, pontuar e se fortalecer para você ver que você é capaz de algumas coisas deixar relevar,
Outras coisas você se posicionar e assim você começar a tomar conta desse seu eu interior que faz essa sabotadora existir. E essa sabotadora se torna uma fortalecedora tua. Está bem? Um beijo grande, me conta como você se sentiu depois desse vídeo. Quer dar sugestões? Também deixa aqui que eu estou sempre pronta a te ajudar. Um beijo grande e saiba que eu confio muito em você.